E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo tranquilo, tá bom? Vamos para mais uma aula e com o tema de hoje nós vamos estudar potências com expoente positivo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é uma potenciação, o que é uma potência, vamos ver os conceitos de base e de expoente, tá bom? Lembrando que a nossa aula de hoje vai se concentrar em potências com expoente positivo. E você vai já entender o que eu estou querendo dizer com isso aí, tá bom? Então, uma potência é uma operação matemática que ela é representada da seguinte maneira. Eu tenho um número, que eu vou escrever, um número genérico, que para representá-lo aqui, eu vou usar a letra B. Esse meu número B, ele vai ser multiplicado por ele mesmo de acordo com o índice. Esse índice que eu represento logo aqui acima do meu número B. Então, quando eu tenho o meu número B elevado ao meu índice I, isso aqui significa que eu vou pegar o meu número B e fazer uma multiplicação onde esse B vai aparecer I vezes. Tá bom? Então, como que eu leio? B elevado a I. Isso significa o quê? Que eu tenho meu B multiplicado por ele mesmo I vezes. Tá bom? E aí, o que acontece? Esse meu número B, esse meu número que está sendo elevado a um outro, eu tenho um nome para ele. Esse nome é justamente base. É a minha base. Tá bom? Por isso que eu usei a letra B aí, né? E esse meu índice I, ele é chamado de expoente. Tá legal? E é isso. A potenciação é justamente isso. Você tem o seu número B elevado ao índice I, multiplicado por ele mesmo I vezes, tá bom? Ah, professor, ficou muito complicado, muita letra, I vezes, não entendi. Pode dar um exemplo? Posso. Então vamos lá para o nosso exemplo aqui. Muito bem, pessoal, nosso próximo quadro aqui, então vamos ver alguns exemplos para poder clarear mais na mente o que eu quero dizer com B elevado a I. Isso significa que B vai ser multiplicado em vezes, tá bom? Então vamos lá, olha só, olha aqui esse primeiro exemplo, né? Então eu tenho 5 como base e o meu I, que é o expoente, 2, tá bom? Então o que significa que eu vou multiplicar ele I vezes? Veja aqui, ó, 5 vezes 5. Então eu tenho 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. E o resultado de 5 vezes 5 é igual a 25. Né? Bem simples aí, você pode ver que ele é bem simples. Nosso segundo exemplo, 4 elevado a 3. Né? O que isso aqui significa? Se você já entendeu, você sabe que você vai multiplicar o 4 vezes 4 vezes 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Beleza? Bem tranquilo, né? Nosso último exemplo aqui, olha só. Então, 13 elevado a 3. Isso significa que eu vou pegar o 13, vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. E aí, se você for bom de matemática, que nem eu, bom de cálculo, você vai fazer na tua calculadora aí, ou então no caderno, vai ver que 13 vezes 13 vezes 13 dá 2.197, tá bom? Bem simples, então é só você tem um número elevado a um outro. 5 elevado a 2, 5 vezes 5. 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4. 3 elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? Então é bem simples, é apenas isso a potenciação, tá bom? Claro que daqui nas outras aulas nós vamos ver algumas propriedades, tá bom? Só que se você tiver esse conceito em mente, fica fácil todo o resto. E aí, pessoal, existe aqui, quando eu tenho o meu índice é 2, eu vou falar que o fulano, que o meu número ali, ele está sendo elevado ao quadrado, tá bom? Ao quadrado. Quando o meu índice ou o meu expoente é 3, eu digo que ele está sendo elevado ao cubo. Tá bom? Ao cubo. Aqui também, ó, 13 ao cubo. A partir do 4 em diante,
eu falo 5 elevado à quarta, 3 elevado à quarta, 3 elevado à sexta potência, tá bom? É assim que se faz a partir do 4 em diante. Tudo bem? Vou apagar aqui o quadro, vou mostrar mais alguns exemplos agora com fração, tá bom? Muito bem, pessoal, então vamos lá ver agora um exemplo com frações, onde a minha base ela é uma fração, tá bom? Olha só. Então aqui eu tenho o meu exemplo D, né? Então eu tenho 4 terços elevado a 2. Eu posso chamar também de 4 terços elevado ao quadrado, tá bom? E aí o conceito é bem simples. É só você fazer 4 terços vezes 4 terços. Então 4 terços vezes 4 terços. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Bem simples, né? No segundo exemplo, eu tenho 5 sexto elevado ao cubo, ou elevado à sexta potência. E aqui também é bem simples, a mesma coisa. Veja que não tem diferença, é só se você entendeu que a potenciação é um número vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece o expoente, pronto, você matou a charada. Então 5 vezes 5 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 5 dá 25, né? 25 vezes 5, tem que dar de cabeça aí. Vocês são espertos. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 125. Então, 125. 3 vezes 3, 9. Na verdade é 6, né? Eu coloquei errado aqui. Aqui é 6, pessoal. Ajeitei que eu não vou editar o vídeo não, tá? Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. Tá bom? Então veja, é bem simples você ver aqui potenciação, olha só. Então eu tenho uma potência, eu tenho que multiplicar por ela mesmo, tá bom? Mas agora vem uma dica muito importante, que eu vou apagar aqui o quadro novamente, para você não se confundir, tá? Muito bem, pessoal, olha só essa dica muito importante. Então não se confunda nisso, tá bom? Não confunda isso aqui com isso aqui, tá bom? Veja só, aqui eu escrevi 4 terços, 4 elevado ao cubo, dividido por 3. Isso aqui é diferente daquele nosso exemplo anterior, tá bom? Nesse exemplo aqui de cima, somente quem está sendo elevado ao cubo ou à terceira potência é o número 4. Então isso aqui significa o quê? 4 vezes 4 vezes 4 dividido por 3. Então, qual é o resultado desse carinha aqui? Vou até escrever com a outra letra. Vou escrever aqui do lado. O resultado disso aqui é o quê? 64 dividido por 3. Tá bom? Ao passo que isso aqui é 4 vezes 4 vezes 4 dividido por 3 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Então, 4 vezes 4 vezes 4, 4 elevado ao cubo, 64. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, perceba bem a nomenclatura. Então, quando cair na tua prova isso aqui, ó, isso aqui está me dizendo o seguinte, que eu tenho somente o número 4 elevado ao cubo, ou elevado à terceira potência. Quando eu tenho entre parênteses aqui, significa que toda a minha expressão está sendo elevada ao cubo, tá bom? Beleza. E aí tem mais um outro exemplo aqui também para vocês não se confundirem. Então esse outro exemplo aqui, pessoal, é um pouquinho também parecido com o outro. A gente vai ver ele quando nós estivermos estudando sobre as propriedades da potenciação, mas eu já quis trazer logo, que é para você ter um entendimento mais claro disso aqui quando nós sairmos, tá? Então veja bem, olha só. Então eu tenho 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é diferente de 4 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui, somente quem está sendo elevado ao quadrado é o número 3. Então eu vou fazer 4 vezes 9. Dá quanto? 4 vezes 9 dá 36, né? E aqui eu tenho 4 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12, né? Elevado ao quadrado, 144, tá bom? Então não confundam, pessoal, essas duas coisas, porque é muito comum alguns estudantes, né, eles fazerem essa confusão aí
quando vem esse 2, acham que esse 2 está valendo tanto por 4 quanto por 3, mas não é. Para valer tanto por 4 quanto por 3, tem que ser dessa forma aqui, com um parênteses, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Vimos hoje um pouco sobre potenciação com expoentes positivos, né? Vocês perceberam aqui que não tinha nenhum sinal de menos aqui na frente. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido bastante. Então um forte abraço para vocês, até a próxima. Valeu!